Bom dia, bom dia, a paz a todos, espero que estejam todos bem, espero que estejam todos muito bem nesse sábado maravilhoso, cheio da presença de Deus, em mais um Café com Palavra e Terapia, amém? Louvado seja Deus. Vamos esperar a nossa convidada entrar. Eu já tô aqui para poder mostrar para vocês a nossa convidada de hoje é a pastora Lucena Nascimento da Silva. Olha aqui, ela faz parte do livro Terapeutas Cristãs, junto comigo, né? Nós somos em 12 coescritoras neste livro, a qual nós trazemos conteúdos de excelência para a sua vida emocional e espiritual. É um livro maravilhoso e se você não adquiriu ainda, vale a pena você adquirir. Enquanto estamos aguardando a nossa convidada, ela é de Boituva, São Paulo, a pastora Lucena, terapeuta cristã. Eu vou estar enviando aqui o aviãozinho para estar lembrando as convidadas que querem assistir a live. Amém? E vamos lá. Glória a Deus. Vamos lá. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos aguardar. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração enquanto aguardamos a nossa convidada e a gente dá andamento. A pastora Lucena acabou de entrar, paz do Senhor, minha amada. Vou fazer uma oração aqui para a gente dar início e aí eu já peço para você entrar, tá bom? Já aceito aí a sua participação. Senhor Deus, Pai de misericórdia, louvamos a Ti por mais este dia, esta manhã, qual estamos aqui reunidas, Senhor, para aprender um pouco mais de Ti, um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nos ensinar na área emocional, na área espiritual, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, o nosso coração, venha fazer em nós a Tua vontade, o Teu querer, venha nos capacitar, que toda a glória, toda a honra, todo o poder seja para Ti, que o Senhor vai de encontro à necessidade de cada vida que vai entrar a esta live, as que vão ver depois, que o Senhor vá falando a cada coração, Pai, movendo a Tua vontade e o Teu querer. Em nome de Jesus, bendizemos o Teu nome, muito obrigada por tudo e todas as coisas, grande é o Senhor em todos os Seus feitos e em todos os momentos. Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Amém? Então vamos lá. Deixa eu... Já mandei aí para você, pastora. Deixa eu virar. Paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Ô, minha amada, como você está? Espero que bem. Bem, graças a Deus. Como que você está, Bárbara? Eu tô bem também, graças a Deus. Deus é maravilhoso, né? Bom. Seja bem-vinda, Isabelle Alves, acabou de entrar. Isabelle, a paz do Senhor, Isabelle. Amém. Glória a Deus. Paz. Que bom esse projeto, hein? Que delícia esse café da manhã com Deus, falando com mulheres que são virtuosas. Isso é bom demais. Coisa linda, né? Deus nos deu o privilégio de poder dividir. Pode falar, meu amor. Falei feliz por ser a primeira de muitas. Glória a Deus. Você está fazendo parte aí das primeiras do mês, né? Do ano, na realidade, né? Nós estamos iniciando aí esse ano de 2025, que eu creio que vai ser um ano de muitos frutos para a glória de Deus, né?
E nós temos semeado para isso, né, pastora Luciana? Sim. Temos feito a nossa parte mediante aquilo que Deus tem nos direcionado. Seja bem-vinda, Edmilson Simões. Amém? Glória a Deus. Todos que forem entrando, sejam muito bem-vindos, né? Às vezes a gente vai estar aqui já no papo, não vai conseguir, né, recepcionar todos, mas todos são muito bem-vindos. Aqueles que não vão entrar, que vão assistir depois, também são muito bem-vindos. E que Deus fale a cada coração da melhor forma possível, né? E que nós possamos também ajudar aí dentro do lado emocional. Porque, para quem não me conhece, eu sou Bárbara Barros, eu sou escritora, terapeuta cristã. Então, eu trabalho com mulheres, né? Eu tenho um projeto, eu sou idealizadora de um projeto que se chama Posicionadas por um Propósito, que ele é voltado realmente para mulheres. Então, eu sou especializada em mulheres e trabalho no âmbito da terapia cristã. Então, a minha abordagem ela é dentro da neurociência e da parte cristã. Então, realmente é um trabalho desenvolvido mesmo para mulheres cristãs, mulheres que gostam, né, de saber mais da palavra de Deus e de ter um fortalecimento não somente na saúde emocional, mas também na espiritual, corpo, alma e espírito. Amém? Eu já fiz uma breve apresentação da pastora Lucena, que também é terapeuta cristã. Já mostrei o livro. Tô aqui também. Ó, que bênção. Esse livro, para quem não adquiriu ainda, é um livro excelente, excelente. Terapeutas cristãs, são 12 mulheres, né, a qual eu também faço parte, junto com a pastora Lucena, e nós trouxemos conteúdos aqui de excelência para o seu fortalecimento, crescimento e maturidade espiritual e emocional, tá? A gente já tem tido feedbacks desse livro, né? E a pastora Lucena, ela fala aqui no livro sobre o perdão. O perdão. O perdão. Ela conta um pouco da história da vida dela, né? E eu tive o prazer, né? Porque como a gente é coautora, então a gente faz a nossa parte da escrita, né? E a gente não tem o conteúdo das outras meninas, só depois que a gente vai ter. E ainda assim, na correria, a gente só lê, mesmo na hora que a gente recebe o livro em mãos. Porque eu só li depois que eu recebi o livro em mãos. E aí eu li todas as histórias de cada uma. E realmente, gente, eu fiquei impactada. Fiquei impactada, né, com o trabalhar de Deus na vida emocional de cada uma de nós. E no que Ele nos ensina através da ciência envolvida com a palavra dele, né? Com o que a gente pode conquistar, o que a gente pode trabalhar da raiz do problema, né? Trazendo realmente uma cura e uma libertação genuína para quem recebe a terapia cristã. É algo sobrenatural. Então, para eu não ficar aqui nas minhas palavras, eu vou deixar aí a pastora Lucena falar um pouquinho, né, do conteúdo dela, da história dela, do que Deus fez, né, da cura, do mover sobre a vida dela. E nós vamos aqui batendo um papo para que você seja bem-vinda, Carol. A Carol é minha prima, ó, que bênção. Carol! Graças a Deus. Amém. Então vamos lá, pastora Lucena. Bom dia a todas e todos que vão estar ali. Eu sei que mais tarde alguém vai entrar também, porque a live é assim, né? Depois as pessoas vão entrando, vão vendo, porque hoje é sábado, alguns não estão trabalhando, mas quer ficar um pouquinho até mais tarde na cama, porque o tempo está um tempo de chuva, né? Então tá gostosinho, tá fresquinho, dá para ficar um pouquinho mais tempo na cama. A Carol Barros, ela que é sua prima? É minha prima, uma benção. A prima! Estou feliz de ter ela aqui também. Eu não costumo começar assim, né? Mas eu vou fazer da forma que eu vou estar cumprimentando vocês e vou estar me apresentando. Eu sou a pastora Lucena, né? Eu sou escritora também, coautora do livro Terapeutas Cristãs, onde a minha amiga Bárbara, que a gente ainda não se viu, não se conheceu pessoalmente, né? Mas parece que a amizade é de anos. Eu sou terapeuta cristã, sou terapeuta feminina, trabalho também com mentorias também, mentoria para mulher.
E a minha vida, para chegar até aqui, ela foi quebrada uma maldição de família. E essa maldição de família, eu vou dar um nome para ela. Ela se chamava falta do perdão. E através, depois, eu vou resumindo, né? Mas eu já quero chegar já no final para você entender. O perdão, quando ele entrou na minha vida e quebrou todas as barreiras, hoje eu tenho a minha família na casa do Senhor. Então, o perdão, eu vou usar uma expressão, ele é uma porta a qual ela abriu para que a minha família viesse a conhecer Jesus. Porque quando nós não perdoamos, nós não damos eu vou usar a expressão, a liberdade para o Senhor trabalhar na nossa vida. Porque a oração do Pai Nosso, ela fala do perdão, não é verdade? E a oração do Pai Nosso, ela começa, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Nós estamos chamando o céu para a terra. Nós estamos falando de algo extraordinário, que é a oração, e falamos de Deus. E quando nós falamos de Deus, Bárbara, nós vamos ali no texto de Romanos 8, onde a palavra diz assim, portanto, agora. Mas esse portanto, ele tem uma vírgula. Agora. Fala de agora, não é depois, não é passado, não é amanhã, é agora. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É isso. E aí, tem algo interessante nessa passagem. Quando se fala de em, não se fala de com. Olha para você ver como a Bíblia, a gente tem que ler ela, a gente, como diz o meu sogro, nós temos que mastigar a palavra do Senhor. Sabe quando você mastiga os alimentos, você consegue distinguir o gosto dos alimentos e você ter absorver melhor esse alimento? Assim a palavra do Senhor. Quando nós lemos, não precisa ter pressa. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós conseguimos assimilar, nós conseguimos dar o tempo também para o Espírito Santo revelar a palavra ao nosso coração. E essa palavra, em Romanos 8, ela diz, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Não fala, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão com Cristo, não é em. O que é em essa palavra em? Essa palavra em, ela é dentro de nós. É Jesus em nós, dentro de nós, Bárbara. Olha que coisa interessante. E quando Jesus ele está em nós somos pessoas diferentes. Eu tenho 20 anos que eu estou na presença, 21 agora, que eu estou na presença do Senhor. Mas nesse meio, muitas das vezes, eu me senti balançada. Nesse meio, muitas vezes, eu pensei em parar, em desistir. Não de Jesus, mas sim de estar envolvida nas coisas do Senhor. Porque é tão difícil lidar com pessoas. Só que aí a gente olha, Bárbara, não é lidar com pessoas, é lidar com a gente mesmo. É Deus tratando com a gente. Então, muitas vezes eu falei assim, nossa, pessoas são pessoas difíceis, por que fulano não perdoa? Só que eu não tinha o perdão. Eu tinha liberado o perdão para minha família, para o meu pai, que no meu livro, depois vocês vão comprar lá e vão ver, aonde eu falo da minha história, aonde eu conto aqui, que essa maldição da falta do perdão, ela veio já de família. Ela veio tanto da parte materna, como da parte paterna, dos meus pais. Então, assim, eu cresci num lar e num ambiente onde ninguém se perdoava, que o perdão ele estava na mão do Senhor. E o perdão ele não está na mão de Deus. Deus diz assim, que se a gente não perdoar, Ele também não perdoa. Não é verdade? Não é a oração do Pai Nosso? Então, se nós não liberamos perdão, o Senhor também não nos perdoa. Não é que o perdão está na mão de Deus. O perdão ele está na nossa mão. E no meu livro aqui, na página 67 do livro, eu falo que a falta do perdão, ela é uma brasa acesa na nossa mão. Ela queima nós, ela machuca, e as outras pessoas estão vivendo como se nada tivesse acontecido, porque elas estão bem. Quem está ferido ou ferida somos nós. Ai, pastora, mas não é fácil perdoar. Para perdoar, você tem que estar em Jesus. O Senhor ele tem que estar dentro de você. Porque quando Jesus ele entra no cenário, tudo muda.
O nosso emocional, ele tem a pendência, né? Ele tem uma pendência do que? De nos destabilizar. Ele nos tira do foco. O nosso emocional, ele nos tira do foco. Por que eu falo nosso emocional? Porque o nosso emocional, ele trabalha a favor de cada um de nós. Então, o meu emocional, eu queria que ele trabalhasse a meu favor. Porque eu não queria libertação, eu não queria ter uma vida diferente. Mas quando eu passei a entender que eu sou feita imagem e semelhança do Senhor, eu sei que eu posso mudar, Bárbara. Eu sei que é o autoconhecimento, né? Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Então eu peguei esse texto ali em Filipenses para mim também, Filipenses 4, capítulo 4, o versículo 13, onde diz assim, ó, eu posso não. Posso, não é eu, porque não sou eu. O texto diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece, que é Jesus. Então, se hoje nós temos, ou alguém tem uma dificuldade no seu emocional, ou na sua razão, primeiramente é o Senhor. Só que tem um porém aí. Deus, ele trabalha, né, Bárbara? Quando nós damos a liberdade para ele trabalhar em nossa vida. Assim como foi na minha vida. Uma infância muito difícil, né? Eu fui uma filha que eu não fui esperada, né? Minha avó falava que eu fui um acidente. E eu chorava na época quando eu sabia disso, né? Chorava escondido. Só que quando eu conheci Jesus, eu falei, não, se Jesus disse que ele já me escolheu, o Senhor disse que ele já me escolheu antes do ventre da minha mãe, então eu não fui um acidente, eu fui escolhida. Fala, Jeremias. Porque muitas vezes o emocional, ele é algo interessantíssimo a ser estudado mesmo. Porque hoje pessoas não evoluem, não têm vida, uma vida profissional, não têm uma carreira profissional devido a bloqueios por crenças limitantes. Que a família coloca, cresce falando que o dinheiro é maldito, eu não sei porque você nasceu, eu não sei porque você veio, você foi um acidente. Aí a criança responde, né, que é um vocabulário mundano, né? Eu não pedi para nascer, mas nós não pedimos para nascer. Quem nos escolhe é o Senhor. Exatamente. Então, tem pessoas hoje que têm uma dificuldade em relacionamento, Bárbara. Muitas pessoas procuram nos seus cônjuges, não sei porque o Senhor está me levando para essa parte, mas eu vou fazer aquilo que o Espírito Santo está mandando. Muitas pessoas não têm hoje o seu cônjuge como seu esposo porque tem uma falta paterna. Muitos não têm os seus cônjuges como esposa porque tem a falta materna. Mas entra aí na parte ao qual fala o meu livro aqui. É a falta de perdão, de perdoar pai, perdoar mãe. A Bíblia fala sobre tudo aquilo que nós, Salomão, né, Provérbios fala, tudo aquilo que nós pensamos, nós atraímos para a nossa vida. Exato. Então a maldição em nossas vidas, ela tem que ser quebrada quando nós estamos em Cristo, quando nós conhecemos Jesus. Quando nós conhecemos ao Senhor Jesus, toda maldição ela é quebrada, toda legalidade ela é quebrada em nossa vida. Isso. Quando eu entendi, mas pastora, para a senhora é fácil? Não, não é fácil. A minha vida, só somos 2 filhas, né? A minha família é uma família pequena, mas pensa numa família, parece que tem 1000 pessoas. Porque girava tanta confusão, Bárbara, mas tanta confusão, tanta contenda, era tanta contenda. A Isabela Alves falou assim, o perdão é essencial nas nossas vidas, é verdade, Isabela. Se a gente não perdoa, essa maldição entra na nossa vida e quando a gente casa, ela alcança. Não estou falando só a falta de perdão não acontecer na nossa casa, mas ela traz uma parede, uma muralha, Bárbara, que as outras pessoas da nossa família não conseguem chegar por causa dessa muralha. Aonde nós passamos a conhecer a palavra do Senhor, oh glória a Deus, mas nós não liberamos o perdão, essa muralha, ela não cai por terra. E quando eu entendi, se você quiser me parar aí, pode parar para complementar. Pode ir falando que eu tô... Tá bom. Porque quando eu entendi que o perdão, ele quebra e derruba muralhas, eu vou falar algo para você. Eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho o Wellington, que tem vai fazer 36 anos agora, e tenho o Luiz Gustavo, que vai fazer 34. Tenho 2 filhos.
E meus filhos não conheciam a Jesus. Até o Gustavo, caçula, ele chegou a ser batizado, né? Desceu as águas junto comigo, ele desceu as águas junto comigo, mas ele se desviou do caminho do Senhor. Ele teve uma vida bem turbulenta, porque eu saí de casa muito cedo, né? Meu pai me pôs para fora de casa muito cedo. Eu, com 15 anos, eu já fui morar na rua. Meu pai simplesmente não aceitou minha independência e falou, eu vou sair, quando for 5 horas eu vou chegar, eu não quero você em casa. Coloquei meus 2 filhos no carrinho, uma menina de 15 anos, né? Olhei de um lado, do outro, eu falei, para onde eu vou? Simplesmente saí. Saí sem rumo nenhum. E meus filhos cresceram ouvindo muitas coisas, sabe? Muitas mentiras. Porque minha família não conhecia Jesus, né? Não conhecia. Então, quando a gente não conhece Jesus, a gente conhece o mundo obscuro, né? E meus filhos ouviram muitas coisas ruins sobre o meu respeito, né? Mas não contaram para eles a verdade, a qual foi realmente o que aconteceu. Então, eles cresceram tendo muito ódio. Meus filhos me odiavam muito. Até uns tempo atrás, eu escutava eles falar, a gente odeia você, eles já adulto. E eu falava assim, Senhor, eu sei que um dia isso, olha para você ver a confiança em Deus. Eu falei, eu sei, Senhor, que um dia isso vai se transformar em bênção. Amém. E realmente isso aconteceu. Profetiza. Quando eu conheci Jesus, parece que piorou a situação. Parece que piorou a situação. Eu falei, meu Deus, parece que eu estou na presença do Senhor e as coisas se tornaram pior. Parece que o ódio deles aumentaram. Mas não é. É que quando Isaías fala, né, que abrir-se-ão os olhos do cego, né? E se abrir os olhos do cego e abrir o meu para o mundo espiritual, para a verdade. E para Deus trabalhar em algo sujo, Deus não trabalha. Então, o Senhor, para trabalhar na minha vida, ele teve que tirar tudo aquilo que estava sujo aos olhos do Senhor, ao ver de Deus, claro, que é o ver dele, mas que ao meu ver estava bom. Mas Deus falava assim, não, eu tenho que limpar para a casa para que o meu Espírito Santo venha fazer morada. E olha que coisa linda. O Espírito Santo ele não habita em templo sujo. E qual é essa sujeira, pastora? Essa sujeira é o pecado, é a falta de perdão, é a mágoa, é a angústia, é essas coisas que a gente sente, né? Até porque, né, pastora, tudo isso realmente nos impede de aproximar de Deus, né? Nos impede de encontrar uma cura genuína, né? A falta de perdão, ela é constatada através da neurociência. Olha que interessante, os estudos neurocientíficos revelam que o perdão está associado a mudanças profundas do cérebro. E a palavra de Deus vai nos falar sobre a renovação da mente. A nossa mente, ela tem poder de comandar todo o nosso corpo. Se eu e você não tiver equilíbrio da nossa mente, entender que nós precisamos renovar a nossa mente, buscar ter a mente de Cristo. A mente de Cristo nos ensina a ser pessoas que são semelhantes a Cristo. Não somos perfeitos, isentos de erros, isentos de pecado. Mas nós buscamos todos os dias ser melhor, né? Nos autoconhecer, nos entender quem somos em Cristo Jesus, né? Quando a pastora estava falando sobre Jeremias, né? Que Deus, né? Falou para ele que ele não era um menino. E que ele escolheu desde o ventre da sua mãe. Olha que coisa interessante, que essa palavra, pastora, nós temos um grupo do WhatsApp do Posicionadas, que é o projeto de mulheres que eu tenho, inclusive o link eu tenho lá na minha bio, se alguém quiser participar desse grupo. Também tenho o Instagram do Mulheres Posicionadas. Procurem lá também, sigam a gente para vocês conhecerem nossos trabalhos, que é uma bênção. E ontem nós fizemos uma videochamada no grupo. E foi falado exatamente sobre essa palavra. Coisa linda. Porque Deus ministrou ao meu coração a importância de nós entendermos que nós não somos qualquer pessoa, nós somos escolhidos por Ele para um propósito diferenciado nessa terra que só eu e você pode decidir se a gente quer ou não, né? É coisa linda. E mais interessante que uma das meninas do projeto, ela argumentou que a gente tem aquela visão, inclusive a gente pode pesquisar depois na internet, de que quando o óvulo tá ali aguardando, né, os bonequinhos fecundar lá, né, a gente tinha aquela visão quando a gente estudava de que era o primeiro, né, que era o primeiro que ia lá espertinho e pá. Mas na realidade foi descoberto pela ciência que é
o óvulo que escolhe quem vai ser fecundado. Ou seja, olha como Deus está falando, eu te escolhi. No ventre, é o ventre que escolhe. Entenderam? Então, depois vocês pesquisem lá no Google, na internet, vocês vão ver, porque eu fiquei tão maravilhada com isso, porque era uma coisa que eu também eu desconhecia. Então, quando ela comentou isso, eu falei, gente, e não é que realmente Deus é maravilhoso? Então, nós somos escolhidos, escolhidas, né, para ser instrumento de Deus. E quando nós estamos realmente, como a pastora estava falando aí, cheios de rancor, cheios de raiva, cheios de falta de perdão, nós não conseguimos de forma nenhuma ter um encontro com Deus e ser curadas de verdade. E hoje, Bárbara, a gente consegue... Eu falo que eu trabalho também com mulheres, né? O que a gente consegue perceber no meio das mulheres são mulheres machucadas, mulheres com o seu cônjuge, porque tem esposas que, por mais que estão casadas, estão na sua casa com seus filhos, mas elas têm mágoa de palavras que o seu esposo falou e elas não conseguem perdoar. Mas eu amo meu esposo, mas não consegue perdoar por palavras. Só que a pessoa, quando ela não conhece Jesus, qual é a defesa dela? É o atacar. Você fala, eu falo também. Eu vou atacar. E aqui a gente ensina o quê? Que nós temos almas. E as almas, elas precisam ser tratadas, as almas precisam ser curadas. O que a alma fala muito sobre o psique. Aí a gente vai falando e mostrando para as pessoas que tem até um louvor, que é o 193 da harpa cristã, que ele fala da alma batida. Eu falo, gente, esse louvor ele é maravilhoso. Ele fala, por que te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Eu falo assim que esse louvor ele é maravilhoso. Ele vem falando que Deus ele cuida da alma, ele cuida de nós, porque nós somos alma, espírito, alma e corpo. Eu falo, o que Deus trabalha em nós? É a alma, é a nossa alma. Exatamente. E a alma hoje das pessoas, Bárbara, elas estão machucadas, feridas. Às vezes a pessoa fala assim, eu tô com o meu coração machucado. Não é o coração, não. É a alma batida, a alma machucada. E aí, falo que... Pode falar, pode concluir. Daí outra. Eu falo assim que... É tão gostoso, né? Eu falo assim que quando nós falamos de escolhidas, né? Eu falo que... Hoje eu falo com toda certeza. E quando eu falo, eu me emociono. Eu fui escolhida para trazer, claro, primeiramente através do Senhor, mas o Senhor me escolheu para trazer a libertação para minha família, através do perdão, Bárbara. Quando eu aceitei Jesus, eu perdoei, eu liberei o perdão, toda a minha família. Hoje, a pessoa que mais eu achei que não iria vir para Jesus, são duas. Meu filho caçula veio, graças a Deus, foi mais fácil. Mas o meu filho mais velho, eu falei, Deus, ali é impossível. Falei, Senhor, é impossível. Eu tenho uma loja de roupas feminina, de moda evangélica. E chegou uma hora que eu peguei raiva da loja. Eu falei, eu não quero mais essa loja, eu não quis mais. Fechei com tudo dentro. E não consegui descer mais. Aí eu falei pro meu filho, ele vendia roupa masculina, né? Falei, filho, pega o ponto para você. Aí ele falava assim, não quero. Eu com a minha mãe não dá certo, a gente sai faísca, nós dois, não sei o quê, não sei o quê. Aí depois passou 3 meses, ele estava entrando em depressão, que a minha nora falou, né? Só que ele não falava comigo direito. Aí minha nora falou assim, pega a loja da sua mãe. Aí eu tirei minhas coisas, ele entrou. E ele pintando a loja, ele falou assim, a mãe pensa que eu vou vir para a igreja, ela está enganada. Sabe de nada, minha mãe. Só que assim, nós temos a igreja e atrás da igreja tem um ponto que não tem banheiro. Então, para você entrar no banheiro, você tem que sair da loja, passar por dentro da igreja, passar pelo altar da igreja e ir pro banheiro. E ali Deus trouxe ele e preparou ele. Hoje ele ministra a palavra do Senhor aqui. E era Deus tem suas formas de trabalhar. Meu filho estava nas drogas, meu filho estava perdido, Bárbara. E Deus trouxe, tanto ele passar no altar e ouvir ministração, louvor, ouvir oração, ele veio através de uma campanha que o próprio irmão dele fez, e o som da bateria da igreja diz que entrou no coração dele e veio. E depois eu tive uma guerra travada com a minha mãe era católica, de imagem,
odiava a crente, minha mãe odiava a crente. Quando ela via, ela cuspia. E hoje, para honra e glória do Senhor, minha mãe está na casa de Deus. Minha mãe é dizimista fiel, está aqui em casa, sabe? Está morando, bem dizer, comigo, está na minha casa. E a minha mãe foi uma das minhas maiores perseguidoras, foi a minha mãe. Sofri muito, mas valeu a pena porque o Senhor me escolheu. Amém. E tudo isso foi através da liberação do perdão. Quando eu liberei o perdão, o céu se moveu. O céu de bronze foi quebrado e o Senhor ouviu minha oração. Porque quando não há perdão, a oração ela não chega até Deus. Nós achamos, sabe, que Deus vai ouvir todas as orações, Deus escuta todas as orações. Não, Ele escuta a oração do coração quebrantado. Ele escuta a oração sincera. Ai, Senhor, eu não perdoo fulano, mas eu vou orar. Eu não perdoo meu pai, minha mãe, meu esposo, minha irmã, mas eu vou orar. Ei, não ora não. Primeiro se cura, liberta, para Deus poder agir. Se não tiver perdão, Bárbara... Porque a palavra de Deus diz isso, né? Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, se reconcilie com ele primeiro, para que a sua oferta seja recebida. Ou seja, uma oração é uma oferta agradável ao Senhor, gente. Às vezes né? É algo que tem que chegar com cheiro agradável às narinas do Pai, para que você tenha resposta. E hoje as igrejas, falo igreja porque a gente sabe, as igrejas não falam mais sobre o perdão. Hoje é muita evangelho de prosperidade. E hoje nós temos que tomar um cuidado com isso. Porque se não houver perdão, que é uma palavra muito forte, nós não vamos ganhar alma para Jesus. Com certeza. Nós temos que a igreja tem o dever de pregar arrependimento, perdão, salvação de almas, libertação pura. Vem através de tudo isso. Não adianta. Igrejas que tem que ser despertadas. Nós temos que despertar para a realidade do verdadeiro evangelho de Cristo, né, pastora? Eu, no meu devocional, que ainda não chegou para você, mas vai chegar. Esse devocional pequenininho aqui, pessoal, eu falo sobre o perdão, né? O perdão te resgata. A importância do perdão é 70 vezes 7, Jesus nos ensinou. Eu vou ler só um pedacinho para vocês aqui. Ele é um devocional de bolso, tá? É um livro muito, muito bom também. Graças a Deus, Deus tem me dado muitos feedbacks maravilhosos desse livro, pessoas que têm feito devocionais com ele. E se você quiser se interessar, na minha bio tem, eu não sei se a pastora tem, na bio dela também o do Terapeutas Cristãs. Tem, pastora, já? Divulgando na sua bio aí? Eu acho que não. Então, depois vou te indicar aí para você divulgar, porque se alguém tiver interesse, pode te procurar, né? O Terapeutas Cristãs. Se tiver interesse, também pode me procurar na minha bio, você tem o link lá, ou pode falar no direct, também direto com a gente. E esse é o 7 dias de propósito, tá? Ele é um devocional. Amo borboleta. E ele fala assim, ó. Perdoar é algo libertador, capaz de nos resgatar da profundidade de sombras e de dores que nos impedem alcançar a cura. O processo de desconstrução é fundamental para a etapa de cura e libertação, e o simples ato de perdoar é capaz de curar inúmeras feridas e marcas em nossa vida. Jesus nos instrui sobre o perdão, pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mateus 6,14. O ato de perdoar pode mudar patamares em nossa vida, beneficiando a nós mesmos e nos aproximando ainda mais de Deus. Não somos merecedores da sua graça, mas Ele deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória. João 3,16. Perdoar é um ato de amor, é a grandeza desse ato que exemplifica pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, onde Ele suportou a morte de maldição para remir nossos pecados. Não podemos ser curados, libertos e desconstruídos se não perdoarmos. Olha aqui. Então aqui, tudo que a pastora falou aqui, gente, Deus me usou para transferir para esse livro. Amém. Porque é isso. Deus trabalhou na vida dela ao entendimento de se autoconhecer, de entender que o perdão traria libertação para a vida e para o lar dela.
E é assim com cada uma de nós, com as nossas vidas, né? Eu passo também essa situação dentro da minha casa, com a minha filha, que ela precisa liberar perdão. Ela necessita liberar perdão, entendeu? Mas eu tenho orado, porque ela é uma menina muito inteligente, muito capaz, mas ela precisa entender que ela precisa liberar, para que ela possa ter a libertação por inteiro daquilo que Deus tem para fazer na vida dela. Então, a nossa saúde e bem-estar físico, espiritual e emocional depende das decisões e escolhas que fazemos. O Senhor ensinou que devemos perdoar uns aos outros, pois aquele que não perdoa seu irmão está em condenação, diante do Senhor e permanece no pecado. Isso está em Mateus 18:35. Então, não deixe de liberar perdão. Não deixe de entender o quanto isso vai ser benéfico na sua saúde emocional, espiritual, vai trazer libertação para sua alma e para a sua física, né? Porque a falta de perdão, ela causa a dor nos ossos, fibromialgia, câncer, problemas no rim, no fígado. Pessoas que não liberam perdão têm problemas seríssimos de gastrite. Porque o que a boca não fala, o corpo vai sentir. O perdão dentro do corpo, ele se torna como se fosse uma corrosão. Ele vai corroendo dentro da pessoa. E tem um texto que eu amo muito, que encontra-se aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no versículo 43, ele vai até o 49. Mas eu vou só resumir, que diz assim, ó: não existe árvore boa que dê frutos ruins, e nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figo dos espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. Olha para você ver como que é Jesus. Nesse texto, Jesus ele vem nos ensinando a falar de conhecer pessoas. Então, assim, o que eu falo na igreja aqui? Falo para todo o povo do Senhor. Com quem você tem andado? Porque se a árvore é boa, ela vai dar frutos bons. Se você conhece pessoas que falam assim, eu também não perdoo meu pai, eu também não perdoo minha mãe, você vai andar com essa pessoa se você está buscando uma libertação? Você vai andar com pessoas que falam, eu não vou perdoar aquele irmão porque ele fez isso. Você vai andar com essa pessoa, você tem que se distanciar dela, procurar cura para sua vida e voltar até ela e ajudar ela a se curar também. Porque pelos frutos, não dá. A palavra vem dizendo, não existe árvore boa que dê frutos ruins. É o caso da sua filha. Sua filha é uma árvore boa e ela não vai produzir os frutos ruins. Porque cai por terra toda a maldição em nome de Jesus. É uma falta de entendimento por ser menina. É uma falta de entendimento. É uma falta de entendimento. A minha neta passou por isso também muito tempo. Sabe? Dentro dela, a falta, sabe? Do perdão. Mas através de ficar perto da gente, conversar, que ela mora comigo hoje, ela passou a entender algumas coisas. E hoje ela vive plena. Ela não se envolve em nada, não quer saber de nada, e ela vive a vida dela. Porque os pai e mãe são separados, né? Mas ela optou em amar os dois e vive super bem. E o perdão, nós vamos usar essa palavra perdão como uma chave. Você vai colocar ela no céu e vai virar ela, e o Senhor vai destravar todas as áreas da sua vida. E realmente ela é uma chave, né? Por que eu escolhi a terapia cristã? Às vezes as pessoas falam assim, por que você não estudou psicologia? Dentro da terapia cristã e da especialização em mulheres, a gente aprende basicamente tudo que um psicólogo aprende. Basicamente toda a área de mente, de cérebro, das partes de raiz emocional, tudo. Só que a gente tem uma vantagem como terapeuta ou psicanalista. A gente pode abordar dentro da nossa fé. O psicólogo, pelo regime deles lá, né? Eles não podem, de forma nenhuma, mesmo que eles forem cristãos, eles não podem levar você a um entendimento mais profundo do seu lado espiritual. E a palavra de Deus, ela nos instrui que nós somos corpo, alma e espírito. Então não adianta eu somente tratar o meu corpo, tá linda, maravilhosa, aparentemente, né? Ou eu
está buscando cuidar, nós somos corpo, alma e espírito. Aí eu busco cuidar da minha alma, né? Vou lá, das minhas emoções, cuido com o psicólogo. Mas o meu espiritual está profundamente abalado, está cheio de rancor, está cheio de raiva, de mágoa, de ressentimento. Então, há uma dificuldade maior de você encontrar uma cura genuína. Por que que a maior parte de mulheres tratadas dentro também da parte espiritual, muitas das vezes não precisa de medicação? Nós temos nas igrejas hoje mulheres, não só mulheres, geral, um nível muito grande de pessoas com problemas emocionais, gente. E pessoas que às vezes têm um preconceito de buscar ajuda. Afeta os filhos, né? Porque os filhos afeta os outros. É isso mesmo. Então, assim, acaba que essas pessoas às vezes têm um preconceito também, pastora, de buscar ajuda, né? De achar, mas o terapeuta cristão, ele tem que cuidar como conselheiro. Não, o terapeuta cristão, ele é uma pessoa que se formou também, que estudou, é o trabalho dele. Né? É o nosso trabalho. A visão espiritual, né? Porque são almas. Exatamente. Porque, na realidade, o terapeuta cristão, ele trabalha os três juntos, né? Ele vai trabalhar sua autoestima, seu autocuidado, seu autoconhecimento, suas emoções, vai buscar a raiz do problema, vai te ajudar nesse processo e vai te direcionar a uma libertação pela palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é a verdade? É você conhecer a palavra do Senhor, que Jesus, ele é vida, e o conhecimento é você se aprofundar na palavra do Senhor e entender que se a palavra é vida e ela é verdade e ela liberta, conhecendo a palavra do Senhor, a gente vai entender que na palavra do Senhor nós temos que liberar o perdão. Exatamente. É liberar o perdão. Exatamente. E entender que o perdão, gente, a gente não vai esquecer. Não. Nós não somos... nós vamos lembrar do que houve, do que aconteceu. Mas o perdão, ele mostra em nós a misericórdia que Deus teve sobre nós. O perdão, ele não... Quando você libera o perdão, por mais que você olhe e lembre, ele não pode doer. Ele não é para doer em você. Você vai olhar e falar assim, como se nada tivesse acontecido. Eu ainda... Eu tenho eu preciso contar isso futuramente, eu vou contar, onde eu passei por uma fase terrível do perdão. Terrível do perdão, terrível. Vamos que eu achei que live qualquer dia, que é tão pouco tempo. É terrível sobre o perdão também. Tudo isso aconteceu antes de eu liberar todos os perdões. Eu liberei o perdão para minha mãe, para meu pai, mas teve algo aí muito mais profundo, ao qual o perdão ele veio devastador. Ele veio e devastou. Ele devastou, e chegou um momento que Deus falou assim, se você não entender o perdão que não é só para sua família, mas é geral para todo mundo, ele alcançou sua família, abriu, quebrou, caiu as muralhas, né? Mas você precisa entender que há um mundo lá fora e ele tem pessoas lá que precisam ser perdoadas. E ali foi devastador, devastador. Veio como se fosse um tsunami e levou tudo. Aí eu vim entender que o perdão, ele é libertador mesmo. O perdão, se você tem a sua área financeira toda travada, ele destrava. Você não vai estar livre, entenda, povo do Senhor. Você não vai estar livre de passar pelas aflições. Porque Jesus disse assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós vamos passar por aflições, Jesus passou. Mas se eu perdoar não vou ter mais problema, não, você vai continuar tendo problema sim. Só que o Senhor, quando nós liberamos o perdão, o Senhor ele destrava o céu para nós. E destravando o céu, a nossa família, aquilo que você almeja no seu coração, que é resgatar o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, isso entra dentro da sua casa. Possa ser que seja da noite para o dia, pode ser que esteja uma semana. No meu caso, levou 16 anos, depois que eu liberei perdão, levou 16 anos para meus filhos virem para a presença de Deus.
A minha mãe levou quase 17 anos. Então, assim, não foi da noite para o dia. Eu liberei o perdão, mas o Senhor continuou tratando. Ah, não, liberou o perdão, abriu a porta, a chave, o povo já entrou. Não, foi um tratamento de Deus na minha vida. Deus tratando, falando assim, vamos ver se você perdoou mesmo. Deixa eu olhar o seu coração. Será que ele não vai se contaminar de novo? Será que está muito fácil? Então, o Senhor, ele trabalha na nossa vida. Ele é o oleiro. E nós somos o vaso. Ele vai amassar, vai levar para o forno, vai levar para o sol, vai voltar na mão dele, vai quebrar. E se não tiver do jeito dele, ele quebra de novo e faz conforme é a vontade dele. E às vezes é muito importante a gente entender isso, porque isso são quebras de ciclos, né? Quando a gente é curado, a gente vai quebrando ciclos de destruição da nossa casa, da nossa família, das pessoas que estão ao nosso redor, e a gente vai entendendo que o processo tem que ser em nós primeiro. Isso é uma verdade, é um fato. Né? Às vezes a gente tem muita mania de orar, e como a pastora estava falando muito sobre esposo, relacionamento, às vezes a gente vê os defeitos do nosso esposo, e a gente ora, Senhor, muda isso nesse homem, muda isso. Só que a gente pode orar diferente. Senhor, muda em mim, né? O que eu preciso mudar? O que eu preciso mudar para que o Senhor conduza melhor a vida do meu esposo? Aí quando a gente começa a mudar a oração, a gente começa a notar que a gente tem muita coisa para mudar, né? E aí... Devido, acho que desculpa, Bárbara, acho que devido à minha criação, bem dizer, no passado quem me criou foi o mundo, né? Eu vivi muito sozinha, né? Saí de casa, eu fui posta para cá, fora de casa com 15 anos de idade. Então, e aí também tinha a dor da rejeição, né, pastor? E eu sempre fui muito séria, né? Assim, não gosto muito, eu não gosto muito de brincadeira, sabe? Assim, sou muito centradona, séria, né? E meu esposo é muito brincalhão. Então, assim, ele gosta de brincar, às vezes eu olho assim, ó, ele brinca comigo. Eu falo, amor, eu não faço brincadeira. Aí ele fala assim, perdoa, bem, mas eu gosto de brincar. E eu peço isso para Deus, porque eu falo, Senhor, ele é uma pessoa alegre, eu sou alegre também, mas eu sou séria. Falei, então eu gostaria que eu aceitasse um pouco mais. Então eu tenho pedido isso para Deus, para eu aceitar mais as brincadeiras, sabe? Porque às vezes faz brincadeira comigo, ou alguém brinca com alguém, assim, dependendo da brincadeira, eu olho assim, porque minha avó falava assim, não se brinca com ninguém. E brincadeira de mão, então, para mim era terrível. Brincar de, sabe, tocar, dar um empurrãozinho, assim. Minha avó falava, brincadeira de mão, brincadeira no cão. Então, eu sempre fui muito centradona, sabe, nessas coisas. Hoje eu tô começando, assim, nessa área a ficar mais maleável, mas eu tô pedindo para Deus tratar em mim. Não. Ai, Senhor, eu vou orar para que o Senhor faça meu esposo parar de brincar. Não, jamais. Ele é alegre assim, ele é feliz assim. Então, eu que tenho que mudar. Sou eu. E hoje ainda eu consigo entender algumas coisas, sabe? Às vezes ele brinca. Agora até eu, às vezes ele fala assim, você brincou comigo, bem? Eu falo, brinquei. Você vê que a situação, toda a minha criação, a rejeição, a falta de perdão, tudo que foi vindo na minha vida foi me fechando. Eu entrei no meu mundo, né? Eu entrei no meu mundo, não, eu tinha entrado num mundo e fiquei ali. Eu fiquei trancada ali, uma defesa, né, de todos os lados, não me toca, não me faça, não faça isso, não faça aquilo. E a gente cria isso, né? Eu passei por, quando eu sou casada pela segunda vez, né? Eu tive o pai dos meus filhos, eu era muito menina, eu engravidei, eu tinha 13 anos de idade, eu fui mãe com 14 anos. E eu fui muito abusada, muito judiada, né? Eu fui estuprada. O pai dos meus filhos me colocou num quarto, jogou 2 homens ali dentro, eu fui estuprada por 2 homens. E eu passei por uma situação muito terrível na minha vida, sabe? Mas hoje eu oro pela vida dele, meus filhos têm comunhão com ele, eu tenho comunhão com o pai dos meus filhos, né? Eu era muito menina e um certo tempo daí depois ele me abandonou e eu fiquei sozinha. Mas eu passei a me fechar por causa dessas coisas. Mas eu entendi, falei, Senhor, tudo isso foi um propósito, um processo para amadurecimento para a gente chegar até aqui. Mas é isso mesmo que a pastora falou, né? São processos que você passou na vida que não é fácil realmente de liberar o perdão, né? Mas quando você entendeu quem você era em Deus e o que Deus podia fazer na sua vida, na sua casa, na sua família,
você conseguiu vencer isso, né? Eu também, eu tive um relacionamento da minha filha também, ela não é filha do meu esposo, né? E é por isso que ela tem, tanto que o livro, no livro com a autoria Terapeutas Cristãos, eu falo sobre a dor da rejeição, que é o que eu vivi, e ela vive, né? Mas assim, eu graças a Deus também, eu não tenho nada que me doa mais em relação ao que me foi feito, ao que, né? Ao que foi feito a ela, né? Da ausência e tudo mais. Mas para ela é mais difícil isso. Por isso que o liberar o perdão, para ela é mais difícil, né? E é um processo de oração muito grande, Mas ela vai a qual eu vivo. E na época eu não era cristã, não conhecia Deus também, né? E logo depois, quando ela completou 1 aninho, foi quando eu fui realmente para Cristo, né? E hoje eu tenho uma vida, sou casada, também sou dirigente de igreja junto com meu esposo, somos pastores também para a glória de Deus, servimos ao Senhor, né? E estou nesse caminho também, eu tive um caminho de processo também para liberar perdão. Tive que ter muito quebrantamento, porque as dores são muito profundas, são muito marcantes. E eu posso falar com toda a legalidade, com toda a certeza que a minha cura emocional, ela veio realmente do Evangelho, né? Também. Eu tive processos que eu precisei, né, procurar a ajuda. Foi até em um momento da minha vida me sugerido medicação, mas eu falei para Deus, Senhor, não aceito isso, não sou contra, deixo bem claro, às vezes há uma necessidade, né, casos e casos, mas ali fui eu e Deus, é aquilo que eu falo, atribuir a terapia ao Evangelho de Jesus e dar lugar para que realmente a gente seja liberto. Então, Deus me isentou de precisar disso, e graças a Deus, eu não precisei, né, mas assim como isso não faz de você menos cristã, menos servo de Deus, menos... Não. As pessoas têm um preconceito de achar, se eu precisar tomar um remédio, eu já sou... Não existe isso, gente. Existem necessidades, casos e casos, e a gente precisa saber separar isso, né? E Deus vai trabalhar na vida de cada um como Ele quer. Então, eu louvo a Deus, pastora Luciana, pela tua vida. Amém. Pela tua história. Tem história, hein? Tem muita história, muita história. Mas hoje, eu tô hoje, né? Eu fiz essa semana, dia 29, eu fiz 51 anos. Né? Oh, glória! E hoje é a benção, né? E hoje eu sou assim, uma mulher feliz, porque eu tenho a minha mãe hoje perto de mim, eu tenho meus filhos, eu tenho netos, se for contar todos, eu tenho 12 netos, entre eu e meu esposo, eu tenho 12 netos, né? E 5 filhos, né? São 2 meus e 3 do meu esposo. Mas todo mundo dá super bem. Tem, né? Às vezes tem a faísquinha, né? Mas todo mundo tem comunhão. A minha família, meu esposo, são 10 irmãos, né? Eu tenho ainda meu sogro e minha sogra que são vivos. Meu sogro vai fazer 100 anos, a minha sogra fez 90 anos, né? Então, assim, minha sogra é pastora, meu sogro é pastor. Então, assim, eu tenho uma família muito grande. Família de pastores, né? E vem mais por aí. Minhas cunhadas são... Meu esposo é levita, a família é levita. Então, assim, o que darei? Salmos 12. Que darei eu ao Senhor por tudo que o Senhor que o Senhor tem feito. Verdade. Aí eu fui perguntando, Senhor, o que eu darei ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em minha vida? E foi através, Bárbara, do perdão. Não tem como fugir desta palavra. O Senhor, Ele, através do perdão, quando eu coloquei a chave no céu, eu vou usar uma expressão minha, tá? Quando eu coloquei a chave, a palavra perdão no coração de Deus e abri, girei, falei, Senhor, está no seu coração. O Senhor abriu o céu para mim. Foram lutas, continuam sendo lutas, tenho passado por processos dolorosos, mas a minha família está na casa do Senhor. Então, esse é o maior presente a gente ver filhos, ver a família dentro, não só a família, a gente vê aquelas pessoas que você fala, viu, o céu não é meu, o céu é de Deus, o céu é do Senhor. E quantas pessoas entrarão ali? Vão entrar aqueles a qual aceitarem o Senhor.
vão entrar aqueles a qual liberarem perdão. O céu, ele vai ser aberto através de um ato de perdoar. É uma palavra Exatamente. pequena e ela é forte. Se você não liberar perdão e não perdoar, você não alcança nem o céu. E isso tudo é no lado espiritual e no emocional. Ó, perdoar não significa desculpar a transgressão, mas sim libertar o peso emocional associado a ela. Quando praticamos perdão, liberamos da amargura, ressentimento, raiva, promovendo uma maior sensação de paz interior e liberdade emocional. Além disso, o perdão promove uma comunicação mais aberta e empática, fortalecendo os relacionamentos interpessoais. Então, a neurociência, ela é ligada à palavra de Deus. O Senhor, ele é sábio, é o sábio dos sábios. Ele fez tudo com a maior perfeição e ele é o médico dos médicos, aquele que tem a cura genuína para mim, para a sua alma e para qualquer enfermidade, porque ele pode todas as coisas. E como já foi falado hoje, podemos tudo naquele que nos fortalece. Amém? Então, aqui, a palavra, no livro, aqui, no finalzinho, diz assim, o perdão não é apenas um ato isolado, mas um estilo de vida. Ele nos ensina a ser mais humildes e gratos, lembrando-nos de que todos somos imperfeitos e necessitamos da graça divina. Ao escolher perdoar, nos alinhamos com o coração de Deus, refletindo o seu amor e a sua misericórdia para com os outros. Exato. Que possamos, portanto, abraçar o perdão como uma prática diária, permitindo que ele transforme nossas vidas e as vidas daquelas pessoas que nos cercam. Então, o perdão não é algo isolado, ele é algo interessante e importante, porque quando nós damos a liberdade a nós, não às outras pessoas, de perdoar, nós abrimos o coração do Senhor. Olha que forte. É isso. É aquilo que eu falei aquela hora. O perdão, ele nos resgata, porque ele traz em nós, não o ato de esquecer o que nos fizeram, mas o ato de exercer a misericórdia que Deus exerceu sobre nós. Né? Sobre nós, isso é verdade. Glória a Deus. Pastora Lucena, fiquei muito feliz em te receber. Eu também. Como uma convidada exclusiva já nesse início de ano, com a glória de Deus. Foi uma bênção essa live. E aqueles que não conseguiram entrar, que vão assistir depois, que sejam abençoados por esses ensinos, por essa palavra, por tudo que foi abordado aqui, entendendo que nós somos terapeutas cristãs e trabalhamos com mulheres, pessoas cristãs que tenham interesse, né, de ter um fortalecimento espiritual, de buscar o seu autoconhecimento, seu autocuidado, né, de buscar a raiz do problema e ser também baseada aí dentro do evangelho, tá bom? Outra coisa que eu quero deixar para vocês. A pastora falou sobre alguma coisinha sobre mesa em algum momento, né? Que mesa estamos sentando, em que alguma coisa assim, se eu não me engano. Ela falou alguma coisinha disso. Depois, acho, recapitulando lá na nossa conversa aqui, vocês vão ver, eu acho que ela falou, porque eu tô também com essa mesa na minha mente, nós estamos aí para abrir inscrição para um trabalho sobre a mesa. Deus tem colocado isso no nosso coração, né? Provavelmente vai ser a mesa. Então, provavelmente vai ser entre março ou abril, ainda estamos definindo a data, mas já fiquem assim, mulheres com desejo, porque vai ser algo assim transformador para a vida de você que participar desse trabalho. Vai ser um trabalho com excelência para glorificar a Deus, claro, porque eu não faço nada se não for para glorificar a Deus, porque Ele está acima de todas as coisas e tudo é para Ele, por Ele, e para Ele são todas as coisas, amém? Então, se você tiver interesse, logo a gente vai estar divulgando mais. Eu vou deixar, esse vídeo vai ficar gravado, né? Eu vou depois compartilhar aí com a pastora Lucena também, para ela poder divulgar. E a gente vai deixar lá os Instagrams, né? Tanto do Mulheres Posicionadas, o da pastora Lucena, o meu, que você está entrando aí, se quiser me seguir, se você não me segue ainda, me segue para mais conteúdos como esse que vão ter, e outros que a gente sempre está colocando lá, para edificar a sua vida e para te fortalecer em todas as áreas, tá bom? Sejam sempre bem-vindos. O próximo Café com Palavra e Terapia, provavelmente
dia 1 de março, tá? Tô tentando organizar o meu tempo para fazer com mais mulheres, Falei né? com meu esposo, esse final de semana eu não consigo, mas eu vou no próximo, eu quero estar aí em Jundiaí, quero te abraçar, conhecer vocês aí. Amém. Eu também, minha pastora. Eu vi a gente fez uma conexão tão gostosa, tão boa, que é isso que Deus faz, né? Deus, ele une propósito. Oi? Vocês têm culto de sábado aí? Não, eu faço de sábado mais os trabalhos de mulheres, né? Normalmente os nossos cultos, eles são de domingo e vai iniciar de terça e quinta. Vai ser de terça, quinta e domingo os cultos. E aí a gente vai ter, aos sábados, a gente deixou vago mais para trabalhos que a gente faz do projeto, trabalho de irmãs, essas coisas, né? Porque o projeto Posicionadas, ele é um projeto mais aberto para mulheres que querem ter também um apoio emocional, né? É um trabalho, assim, um projeto social, inclusive, nós estamos, vou aproveitar aqui o momento da live, nós estamos buscando patrocinadores para esse projeto, pessoas que queiram fazer parte do projeto, queiram conhecer mais, né? Porque o nosso intuito, a gente ajuda mulheres em situação de rua também, mulheres de baixa renda, né? E esse ano a gente já começou com um propósito de pelo menos pegar uma ou duas mulheres e ajudar um pouco mais no seu emocional e autoestima, né? Às vezes mais mulheres de baixa renda, que são casadas e têm os seus problemas emocionais dentro do lar. Então, a gente precisa de patrocínio, de ajuda, de pessoas que estejam dispostas a ver mulheres levantando mulheres, porque nós somos instrumentos de valor na mão de Deus. Amém? Escolhidas, né? Então, escolhidas desde o ventre pelo próprio Deus. Então, louvo a Deus, pastora Lucena. Muito obrigada por sua presença, por sua cooperação. E, meninas, pessoal, adquira o livro. A pastora Lucena, pode chamar ela no direct aí, tá? Nós temos aqui conteúdos excelentes. Vai falar sobre narcisismo, depressão, vai falar sobre feridas emocionais. Esse aqui é o meu, ó. Eu falo sobre rejeição e superação. E nós lançamos esse livro pela editora Benchimol, né? E toda a glória é para o Senhor, tá? Aqui tem conteúdos que, com certeza, vai trazer algo promissor e transformador para a sua vida, tá bom? Que Deus abençoe. Todos nós temos problemas, né? Mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É isso mesmo. A glória é do Pai, né? É isso mesmo, meu amor. Depois essa live aqui também vai para o meu canal do YouTube, tá? Depois eu vou estar compartilhando também meu link para vocês conhecerem lá o canal. Estou iniciando aí o processo porque nós temos que propagar o evangelho e propagar esse trabalho de cura emocional que muitos precisam procurar para se ajudar, para conseguir alcançar e alavancar e sair da zona de conforto. Então, estou à disposição do reino e estou pronta para te ajudar, assim como a pastora Lucena também, que ela já mostrou que ela é uma mulher de Deus, uma enviada do Senhor, com propósito, né? E o maior propósito dela é o que o Senhor nos ensina. A gente tem que zelar pela nossa casa, em oração, em jejum, em consagração, porque é o nosso primeiro... a nossa primeira igreja dentro da nossa casa, né? Não podemos desistir dos nossos filhos de forma nenhuma, né? Mas nós também somos pessoas que não desistimos da sua alma, porque nós queremos ser salvos, né? Não adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma, eu tenho que zelar pela minha alma, né? Mas eu tenho que entender que eu também não posso ser hipócrita e nem desejar só eu ser salva. Não, eu quero o mesmo que eu tenho tido de Deus, eu quero que você também receba, que você também sinta, que você também seja cheia, porque quem é cheia da presença do Pai, né, pastora? Não tem vazio que nos atormenta mais. Não que somos perfeitos ou não passamos por, às vezes, por angústias, por aflições, por batalhas, passamos, mas com Ele o fardo é mais leve. Amém? Amém. Quer falar mais alguma coisinha para finalizar, meu amor? O que você tem feito da sua vida?
Às vezes nós ficamos procrastinando em não se levantar e não perdoar. Eu quero pedir para você hoje que Deus é um Deus que Ele nos perdoa o tempo todo. Então, se você quer algo libertador para a sua vida, libere o perdão. Fale com Deus. Você vai ver que a sua vida vai mudar, a sua saúde vai mudar, o seu ministério vai mudar, você vai ver que você vai evoluir quando você verdadeiramente liberar o perdão. Amém? Fique com essa palavra no seu coração. E um beijo a todos. Tem uma tarde, que é amanhã ainda, tem uma tarde abençoada em nome de Jesus. Amém? Beijo a todos vocês. Pastora, beijo. Deus abençoe. Obrigado, Jesus, por mais esse momento que o Senhor nos concedeu. Que o Senhor abençoe a cada pessoa que entrou, aqueles que ainda vão entrar para ouvir essa live. Seja conosco nesse dia, nesse sábado, nesse final de semana e na semana que se inicia. Nos conceda aí uma semana abençoada debaixo da Tua presença e nos ajude a liberar todo o perdão que nos aprisiona e não nos deixa vencer as barreiras que nós podemos vencer em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Beijo. Deus abençoe e paz a todos. Fiquem com Deus. Tchau.